Bom, pessoal, estamos de volta à segunda parte aí da aula sobre vacinas. Aula muito pesada, né? Muito pesada. Na verdade, aqui não é nem bem uma aula. É a gente tentar organizar algumas informações aí para tentar não errar nessas questões de vacina. E se a doutora quiser pegar pesado, dificilmente a gente acerta. São muitas informações. Bom, a gente agora vai dar sequência. Vamos falar então, ainda dentro da pentavalente, sobre a vacina contra a hepatite B. Bom, a vacina contra a hepatite B, ela tem várias recomendações, pessoas que tiveram contato, pessoas que estão dentro da população de risco, né? Trabalhadores da área de saúde, homossexuais, bissexuais, pessoas que fazem uso de droga. Essas pessoas devem ter um acompanhamento para fazer uso dessas vacinas aí. O esquema clássico dela está dentro do calendário de vacina, faz parte do calendário, ela vai receber ao nascimento também. Essa aqui que é aquela que tem respeito ao quilo, né? A hepatite B não, é a BCG. Então nós temos dois esquemas aí. O clássico se aplicam 3 doses. As duas primeiras doses devem ter um intervalo de 1 mês entre uma e a outra, e a terceira se aplica aos 6 meses da primeira dose. Isso aqui é uma situação do esquema clássico daquela pessoa que vai fazer uso que vai ser vacinado em qualquer momento. Chegou lá, vai fazer uso da vacina da hepatite B. Essa aqui é o clássico, recebe uma dose, intervalo de 30 dias, né? E depois a terceira dose, se aplica no 6º mês. Existe um esquema rápido aí, que se aplicam 4 doses, né? As 3 primeiras com intervalo de 1 mês, e a última, com 1 ano depois da primeira dose. Deixa eu ligar meu marca-texto aqui. Isso aqui são situações de um esquema de vacinação para aquela pessoa que vai ser vacinado, que está dentro da população de risco. Todo ninho e ninha que ha cumprido um esquema de vacinação completo, toda criança, ninha que ha cumprido o esquema de vacinação completo a partir dos 2 meses de idade, não precisa ser vacinado ao chegar na adolescência. Porém, então aquela pessoa que fez a vacina, tudo certinho, né? A partir do 2º mês, recebeu ela ao nascimento e tal, essa pessoa ela não precisa ser vacinado quando chegar na adolescência. Porém, trabalhadores da população de risco, né? Trabalhadores da área de saúde, mesmo que ha recebido o esquema completo, caso ele apresente os níveis protetores pós-vacinação, né, maior ou igual a 10 unidades, não é necessário receber uma nova vacina. Ou seja, se os níveis de proteção da hepatite B, os níveis de antígeno, né, de anticorpos, perdão, estão acima de 10 mil unidades por ml, essa pessoa não precisa mais ser vacinado. Se essa pessoa está com os níveis de anti-hepatite B abaixo de 10 mil unidades por ml, mesmo que ele tenha sido vacinado, feito o calendário certinho, ele precisa sim ser vacinado. Bom, recém-nascidos de mãe portadoras de hepatite B, ou seja, que apresenta o HBsAg positivo, que isso significa que essa mãe ela está com o vírus na superfície das células que estão circulando no sangue. Então esse recém-nascido, a vacina tem que ser dentro das próximas 12 horas e a gama globulina para hepatite B o mais rápido possível, dentro dos próximos 7 dias. A gente já até falou isso, agora está reforçando dentro da penta. Então, se a mãe tem HBsAg positivo, que é presença do vírus na superfície das células, isso me fala a favor de que essa pessoa tem que receber, além da vacina, a gama globulina, se possível, o mais rápido possível, dentro de 7 dias. Quem teve contato sexual com pessoas com infecção aguda por hepatite B, né, que tem o HBsAg positivo, eles devem receber de forma imediata uma dose de hemoglobulina, e uma vacina, no geral, não deve exceder 14 dias do último contato sexual. Tá bom? Então nós temos duas situações. O recém-nascido, ele vai receber a vacina dentro das próximas 12 horas, né, e vai receber
a imunoglobulina nos próximos 7 dias. Caso seja o adulto que teve contato sexual, é o contrário. Ele vai receber a imunoglobulina e depois ele deve receber uma vacina no máximo em 14 dias. Então, finalizando aí do vírus da hepatite B, são vírus mortos, faz parte da pentavalente, então são todos mortos. Ao nascer, no segundo, no quarto e no sexto mês, faz parte da pentavalente. As falsas contraindicações, recém-nascidos prematuro, com HIV, recém-nascidos com icterícia e outros, caso você queira aí acompanhar, né? Beleza. Algumas situações especiais, né? Que já mudando aí para o Haemophilus influenzae, finalizamos então o vírus da hepatite B. Agora, ainda dentro da penta, algumas situações, a pentavalente a gente já falou sobre ela, né? Ela é no segundo, no quarto e no sexto mês, e o reforço dela já é só a DTP, com 18 e 4 anos. Então, a anti-Haemophilus, ela tem algumas situações especiais. Então, crianças entre 12 e 59 anos com afetação subjacente, ou seja, que não foram imunizados ou só havido recebido uma única dose antes dos 12 meses, deve receber 2 doses da Haemophilus influenzae do tipo B, com intervalo de 2 meses. Ou seja, se é aquela criança que ela tem problemas, né, qualquer problema de saúde, não foi possível fazer o seu cartão, não recebeu as doses e ela recebeu uma única dose antes dos 12 meses, ela vai ter que receber 2 doses com intervalo de 2 meses entre ela. Em caso de haver recebido 2 doses antes de 12 meses, recomenda administrar uma dose inicial, adicional. Então, muito simples. Se a criança está com o calendário atrasado, ela vai completar aquele calendário. Se ela recebeu uma dose, ela vai fazer mais 2 com intervalo aí de 2 meses entre as doses. E caso ela recebeu 2 doses, ela vai receber uma dose adicional. Acima de 60 meses de idade, ou seja, acima de 5 anos, não imunizados, eles devem receber uma dose da vacina. Então, aqui uma outra situação, se essa criança tem acima de 5 anos e ela não foi vacinada, ela vai receber apenas uma dose, ok? Deve receber uma dose da vacina conjugada para Haemophilus influenzae. Os grupos de risco para infecção invasiva pelo Haemophilus poderá beneficiar-se com uma dose adicional, contra o Haemophilus, administrado 7 a 10 dias antes de determinados procedimentos, como a esplenectomia. A gente já até falou disso um pouquinho. Então, aquelas pessoas que estão dentro do grupo de risco, HIV com CD4 alto, faz uso de corticoide em doses altas, populações de risco tem contato, né, de pessoal de saúde, esse grupo de fato que é o grupo de risco. Depois, se você quiser dar uma lida geral, pessoas que têm câncer, pacientes oncológicos, problemas hematológicos, transplantados. Esses pacientes, caso eles vão fazer algum procedimento, é interessante, então, 7 a 10 dias antes, receber uma nova dose, mesmo que ele tenha feito o calendário dele direitinho. Bom, a tríplice viral, sarampo, parotidite e rubéola, elas são administradas com 12 meses e 4 anos é o calendário para a tríplice viral, né? Com 12 meses, junto com ela, a gente tem para a febre amarela e a antipneumococo 13, que são as três vacinas de 12 meses aí. Então, a febre amarela, a tríplice viral e a antipneumococo. Aqui uma recomendação: todas as pessoas nascidas antes de 1957, eles devem receber, independente de qualquer situação, eles devem receber uma dose da tríplice viral ou a dupla viral, a menos que evidencie que tem imunidade, a menos que faça algum tipo de exame, né, conferindo a imunidade, encontrar IgG contra esses vírus aí.
Pessoas com HIV com CD4 acima de 200 e maiores de 4 anos podem vacinar-se com a tríplice viral. Então, isso aqui é uma recomendação. Pessoas, então, com CD4 acima de 200, e maiores de 4 anos, eles podem ser vacinados com a tríplice viral, mesmo sendo vírus vivos, ok? Aqui só um quadro mostrando, né, a eficiência e a duração para o sarampo. A vacina para o sarampo dura de 10 a 15 anos, para a rubéola aproximadamente 10 anos, e para parotidites mais de 20 anos. Então aqui para sarampo e rubéola é a vacina utilizada a partir de 5 anos. Então aqui maiores de 4 anos com CD4 acima de 200, ou seja, HIV, e maiores de 4 anos ainda podem receber a tríplice viral. Porém, a partir dos 5 anos se utiliza a dupla viral. Mulheres férteis não vacinadas devem receber, né, as doses da sarampo e rubéola. Grávidas, né, vacinadas no puerpério, devem ser vacinadas no puerpério antes da alta. Então, se mulheres que não estão com seu calendário em dia, elas devem ser vacinadas antes de receber alta, só que aí é com a dupla viral. Contraindicação: imunodeprimidos. Falsa contraindicação a pessoas que fizeram o teste de PPD no mesmo dia. Está até em negrito no livro. Pô, Taviano, mas você falou aqui que pessoas com HIV, né, com CD4 acima de 200 e maiores de 4 anos podem ser vacinados com a tríplice viral. Mas acontece que existe essa contraindicação aqui. Acho que isso deve ser um pouco relativo em determinadas situações. Lembrando que isso aqui foi tudo tirado do manual, né? Eles apresentam essa contraindicação que a dupla viral é contraindicada em imunodeprimidos. Ainda na dupla viral, se aplicará como alternativa quando não haja disponibilidade da tríplice viral. Ou seja, se eu não tenho a tríplice viral para fazer as primeiras doses, né, aos 12 meses e tal, pode ser substituída por essa aqui. Manejo de contatos: está indicado o uso de vacina dupla viral para as ações de controles de foco. Então, caso tenha contato aí com pacientes com sarampo ou rubéola, essa é a vacina para contatos. Então, ações de bloqueio de sarampo e rubéola. Então, aqui é meio que um esquema, achei super interessante isso aqui. A pessoa está com suspeita ou foi, né, uma pessoa dessa família está diagnosticado com sarampo, vai ter que ser realizada uma visita domiciliar pelos profissionais de saúde. E se a cobertura dessa vacina não for mais de 95% daquele reduto familiar, está recomendado uma vacinação da dupla viral ou a tríplice viral em uma área de 10 mananzas, que eu até esqueci, isso aqui deve ser uma distância, né? Não deve ser 10 quadras, não sei, desculpa, fiquei de pesquisar qual que seria essa distância, mas aqui está falando a recomendação quando você quer fazer uma ação de bloqueio para não ter perigo de ter uma disseminação. E todos os lugares frequentados, né, por essa pessoa, também todas as pessoas deverão ser vacinadas. Vai se aplicar uma dose em toda a população de 13 meses a 50 anos que não puderam acreditar as 2 doses da tríplice ou da dupla viral aplicadas depois do primeiro ano. Então, aquela pessoa que não recebeu as 2 doses da tríplice viral, esta pessoa, né, que uma é aos 12 meses e a outra aos 4 anos, se essa pessoa não recebeu as doses, ela pode receber, né, as 2 doses. Sobre a febre amarela, ela é administrada aos 12 meses, são vírus vivos, ela pode ser administrada até 59 anos. Em casos de brotes, ela pode ser administrada com 6 meses de idade, né, que ela deve ser administrada com 12, mas pode ser administrada com 6 meses. Viajeros para zonas endêmicas, ele deve ser vacinado a cada 10 anos. Nosso caso, quando a gente foi para o Paraguai, foi obrigado a febre amarela. Residentes em zonas endêmicas não é necessário, então quem mora lá não precisa ficar vacinando a cada 10 anos.
está contraindicado em menores de 6 anos e maiores de 59 anos, salvo em determinadas situações de endemias, ainda o custo-benefício ainda pode até ser vacinado. Lactantes com filhos maiores, lactância maior a 6 meses, salvo em zonas endêmicas. Então, o lactante maior a 6 meses, ele deve ser uma contraindicação, para a vacinação, salvo em zonas endêmicas. Ficou claro isso aí, pessoal? Então, bate naquilo que a gente falou aqui. Às vezes fica difícil, peço desculpa aos colegas. É uma aula difícil, né, de organizar, às vezes você se perde aqui. Mas a lactância maior a 6 meses, né, é contraindicado, porém, no caso, em zonas endêmicas, em brotes, aí sim pode dar. A vacina contra a febre amarela está contraindicada em pessoas severamente imunocomprometidas, considerando que ela é um vírus vivo. Então lembre-se, a partir de 12 meses, porém a partir de 6, salvo em situações aí de brotes. Uma só dose é suficiente, mas aqui está apresentando algumas situações da vacina da febre amarela, né, que ela é só uma dose, porém, pacientes infectados com HIV requerem uma segunda dose. A vacina contra a febre amarela pode oferecer, né, às pessoas infectadas, assintomáticos, né, com contagem acima de 200 células, que requer essa vacunação. Resumindo, para não dificultar, pessoas infectadas por HIV requerem uma segunda dose. Acima de 60 anos que não foram vacinados e que devem ser avaliados. Aquilo que a gente falou é até 59 anos, porém acima de 60 pode dar determinado, né, situação de risco. Grávidas, residentes em áreas exóticas, se recomenda a vacinação em caso de brotes. Então, a pessoa que mora na região não precisa, só quem é viajante, os viajeiros. Porém, se é grávida e está tendo uma região que está tendo a febre amarela, ela deve receber. Mulheres que estão lactando, né, residentes em áreas exóticas, né, que está tendo os brotes, se recomenda a vacinação também. Mulheres embaraçadas ou lactantes que viajarem às zonas endêmicas também devem receber essa outra dose. Resumindo, com 12 meses, né? Porém, existem algumas situações que podem ser administrado antes, que podem ser administrada uma segunda dose. Bom, agora a pneumococo 13, né, que são bactérias mortas. Nós temos a pneumococo também 23. Essa é a que faz parte do calendário, a 23 somente em algumas situações. Ela cobre contra a pneumonia, otite média, né, contra o pneumococo. Vacinas em crianças, vacina em ninhos de idades comprometidas entre 6 meses aos 5 anos. Ademais, a pneumococo 13 está aprovada para prevenir, né, pneumococo em adultos de mais de 50 anos. Ou seja, essa vacina ela faz parte do calendário também. Ela está no 2º mês, no 4º mês e com 12 meses, né? Porém, ela está aprovada para prevenir a pneumococo, quando necessário, até adultos de mais de 50 anos. Uma falsa contraindicação, imunocomprometidos, visto que ela é uma bactéria morta. Então, aqui existem algumas situações, isso aqui caiu na nossa prova, né, de final de pediatria, com relação a pneumo 13. Na verdade, na época caiu a pneumo 10. Não administrar antes dos 2 meses de idade. E aqui estão alguns os esquemas de vacinação. A idade de início do esquema. Se ele se começou entre 2 a 6 meses, vai tomar 2 doses com intervalo de 2 meses e o reforço com 12 meses. Então, normal, né, com 2 e 6 meses, 2 doses, intervalo de 2 meses, assim como é o calendário normal. Se essa pessoa já vai tomar a vacina com 7 meses, que foi a nossa questão de prova, de 7 meses a 11 meses, ele vai tomar 2 doses com intervalo de 1 mês e 6 meses depois da segunda dose, que vai tomar um reforço. Essa foi a nossa questão de prova. Ainda lembro que a Thaís
Eu errei isso aqui, tá? Aí você ainda chegou falando, que tava até no seu material, eu nem lembro disso aqui, errei. Se tem que vacinar, vai vacinar entre 12 meses e 23 meses, vai usar 2 doses com intervalo de 1 mês e não vai aplicar a dose de reforço. E acima de 2 anos até 29 meses vai ser uma dose só, não vai ter intervalo e, claro, não tem reforço. Então isso aqui provavelmente pode cair na prova. Importante esse quadro aqui. Tá bom, pessoal? Agora aqui são alguns calendários. Como eu vou disponibilizar o material, não vou perder tempo com eles, até porque isso aqui já passou. É algo, calendário de vacinação para ninhos captados nos 2 meses de idade, sem antecedentes da PV10, do Neumo 10, mas que está um pouco antigo, né? Você vê, pessoas que foram vacinadas entre 2015 e 2016. Mas eu deixei aqui para vocês. E a Neumo 23, ela é indicada para maiores de 23 anos e, no caso, pessoas que têm alto risco para enfermidade invasiva pela Streptococcus pneumoniae. Aqui está quais são eles: falha renal aguda, síndrome nefrótico, tabagismo, anemias depranocítica. São linha de risco aí, né? Diabetes, fístulas, asplenia funcional, ou seja, retirada do baço. Então aqui agora, essa parte aqui ficou um pouquinho até difícil, não consegui entender muito bem, vamos compartilhar essa informação. Aqui fala o seguinte: a revacinação, a revacunação, depois de 3 a 5 anos, ou seja, depois que você estiver fazendo a vacina, é recomendado em ninhos menores de 3 anos de idade, com síndrome nefrótico ou asplenia ou anemia depranocítica. Então, aqui fala que a pessoa que fez o uso, né, já fez uso da Neumo 13 e que tem síndrome nefrótico, ou asplenia ou anemia depranocítica, que tem menores de 10 anos, eles devem ser revacinados depois de 3 a 5 anos. E só pode fazer a revacunação, né, vacinar somente uma vez. Aí que está essa explicação, né, que mostra aqui quais são os grupos de risco. E aqui ficou um pouquinho pesado, o que eu achei com dificuldade seria isso. Aos 3 anos, para aqueles que antes de cumprir 10 anos, e com 5 anos para maiores de 5. Isso aqui ficou um pouquinho complicado, achei melhor dessa forma aqui, mas eu mantive o quadro. Quem entendeu alguma coisa desse quadro aqui, que está assistindo a nossa aula, se quiser mandar um áudio, depois a gente compartilha com os colegas aí. Mas enfim, está aqui a recomendação. A P23 é utilizado para pacientes de risco. A linha de risco está aqui, né, que a gente já falou, falha renal, papapá, e deve ser revacunado de 3 a 5 anos. Para a hepatite A, dentro do calendário, ele está recomendada no 15º mês. Eu estou sempre conferindo aqui, exatamente no 15º mês, porque aqui é o calendário de 2020. Né, a gente está seguindo o manual de 2017, porém o calendário nosso, que a gente colocou no material, foi disponibilizado já de 2020. Então, algumas informações falam que é interessante que seja vacinado no 15º mês, porém o limite para a vacina dele é 23 meses e 29 dias antes de completar 2 anos. As contraindicações para a vacina da hepatite A: grávidas no primeiro trimestre, hipersensibilidade e pacientes que têm hipersensibilidade à neomicina. Então, quem tem hipersensibilidade à neomicina, que é um aminoglicosídeo, ela não pode utilizar essa vacina, porque essa vacina tem componentes aí, né, nesse sentido, e pode gerar, esqueci qual que é o nome do componente, fugiu, não lembro. Falsas contraindicações, imunocomprometidos, afinal são vírus muertos. Bom, para a varicela zoster, que é vírus vivo, também no 15º mês, perfeitamente. Ele deve se realizar também ao 15º mês, podendo, com limite, assim como o da hepatite A, chegar a 23 meses e 29 dias. Agora, algumas situações em que eu posso dar essa vacina com 12 meses. Pessoal da saúde, sem antecedentes de varicela e serologia negativa, IgG para varicela. Isso aqui
ficou um pouquinho complicado, né? A partir de 12 meses, pessoal de saúde não tem nenhum bebê trabalhando. Então, as coisas que complicam mesmo, né, gente? Nós temos que tentar, às vezes, decifrar algumas coisas que faltam um pouco mais de prática para nós nessas situações. Mas fala aqui que sem antecedentes de varicela e serologia negativa, IgG negativo para varicela, deve-se receber essa vacina. Pessoas que convivem com imunocomprometidos, menores com HIV, adolescentes e adultos, com o CD4 acima de 200, essas pessoas também devem receber uma vacina a partir de 12 meses. Vai ficar um pouquinho aí de uma brecha no entendimento disso aí. Vacinas pós a exposição e controle de brotes. Aqui essa eu achei super importante, né? A pessoa que teve exposição com uma pessoa com varicela ou em regiões de brote, ele deve receber a vacina dentro dos próximos 3 dias e, né, no máximo até o 5º dia. Então, a pessoa que teve exposição a um paciente com varicela, ele deve receber a vacina nos próximos 3 dias, não, até no máximo 5º. Está contraindicado em pacientes imunocomprometidos, afinal ele vira o vírus vivo, exceto pessoas com agama-globulinemia, né, que é uma situação clínica que a pessoa falta a gama-globulina, que faz parte do sistema imunológico. Só que pessoas que têm a gama-globulinemia podem sim tomar varicela zoster. Então, a vacinação pós-exposição e controle de brotes, a gente já falou ali, é interessante dentro dos 3 dias e no máximo até o 5º dia de exposição no caso da varicela. Precauções: a administração recente do sangue, né, pessoas que receberam sangue ou hemoderivados que contêm anticorpos, pessoa que recebeu por algum motivo sangue, deve, né, postergar essa vacina pelo menos durante 5 meses, né, pelo risco de não ter imunidade. Então, pessoas que fizeram uso receberam sangue ou hemoderivados, essa vacina deve ser postergada aí durante 5 meses. Tratamento com salicilatos, evitar o uso, né, desse medicamento por 6 semanas. Então, se está fazendo uso de salicilatos, tem que evitar aí por 6 semanas. E o tratamento antiviral contra o vírus da herpes, no caso o aciclovir ou valaciclovir, podem reduzir a eficácia da vacina. Então elas devem ser descontinuadas 24 horas, ou seja, depois de 2 dias que terminou o tratamento ou alguma coisa nesse sentido, se estiver fazendo uso dos antivirais aí, tanto o aciclovir com o valaciclovir. Bom, pulei um aqui, o telefone da Samar. Pacientes imunocomprometidos expostos ao vírus da varicela, né? Então pacientes imunocomprometidos que tiveram contato com pacientes com varicela, eles devem receber profilaxia. Qual que é a profilaxia? Receberam a vacina contra a varicela antes do 5º dia de exposição, igual, por exemplo, pacientes com infecção, a menos que exista alguma contraindicação, e a gama-globulina específica contra a varicela, então a imunoglobulina, uma dose dentro das próximas 96 horas. Então, paciente que, se a pessoa é imunodeprimida e teve contato com alguém com varicela, essa pessoa então deve ser vacinada, que fala antes do 5º dia, e a gama-globulina dentro das próximas 96 horas. E o medicamento profilático, aciclovir oral, 80 mg, 4 doses por 5 a 7 dias, ou valaciclovir. Então tá aqui qual que é o medicamento profilático que a gente pode fazer uso. Bom, quase finalizando aí, né, nossa maratona, essa matéria super pesada. Para o vírus da influenza, crianças, ninhos e ninhas de 6 meses a 3 anos de idade, eles deverão receber uma dose e um reforço. Beleza? Ninhos de 1 ano a 3 anos com antecedentes de vacinação, eles devem receber uma dose. Ou seja, então dentro do calendário de 6 meses a 3 anos. Mas se essa pessoa tem mais de 1 ano e recebeu uma dose, ele tem que receber mais uma dose, né? Então, população de mais de 3 anos, de 3 anos ou mais, vai estar recebendo uma dose todo ano aí.
Considerações gerais para pessoas de risco. Grávidas devem receber as doses independente da idade gestacional. Então, a vacina para a influenza independente da idade gestacional. As puérperas com ninhos menores de 6 meses devem receber a vacina contra o vírus da influenza, mesmo com crianças menos de 6 meses. Para frente também a mesma coisa. Trabalhadores de serviço essenciais básicos e população cautiva se recomenda, né, também receber essa vacina. Na verdade, hoje o calendário anual, está sempre recebendo essa vacina aí. Bom, pessoas padecendo de qualquer tipo de enfermidade crônica, como as que se listam à continuação. Então, essas aqui, todas essas pessoas, elas podem receber, né, a vacina. Enfermidade respiratória, asma. Eu confesso, espera aí só um minutinho. Confesso que eu fiquei na dúvida se aqui são contraindicações ou se são indicações. Fugiu, tá? Tá na página 171. Depois vocês conferem aí. Eu também vou conferir para o meu conhecimento, mas aqui são algumas situações que ou podem ser administradas ou que não podem ser administradas. Eu tenho quase certeza que são pessoas que têm essas complicações e mesmo assim podem receber. Sou capaz de apostar meu all-in no poker, que é isso. Mas eu esqueci de colocar aqui. Eu lembro por que eu acho que eu lembro dessa questão aqui, ó. Mesmo pessoas recebendo corticoides em dose altas e tal, por mais de 14 dias, ele deve refazer o uso. Então tá aqui algumas recomendações, asmáticos, ok? Para o vírus do papiloma humano, né, o HPV, ele vai receber 2 doses da vacina com intervalo de 6 meses em crianças. Aqui no calendário dá um exemplo de 2017. Quem nasceu em 2017 vai tomar em 2017. Inclusive, eu até preparei dois exemplos que o livro passa para a gente aqui. Quais são as precauções? Não administrar antes dos 9 anos. E não é uma contraindicação para administrar essa vacina pacientes imunocomprometidos. Então, as ninhas, principalmente, claro, imunocomprometidas, podem ser vacinadas. Então, aqui são 2 exemplos. A pessoa que nasceu em 1º de setembro de 2018, ela vai tomar dia 1º de março de 2018. Outro exemplo, para quem tomou dia 10 de março de 2018, né, que nasceu... Perdão, isso aqui são exemplos de doses. Perdão. O intervalo delas é de 6 meses e aqui são os exemplos de primeira dose. A pessoa tomou a primeira dose em 1º de setembro de 2017, vai tomar a outra dose 1º de março de 2018, ou se tomou em 10 de março, depois 10 de setembro de 2018. Então é só um exemplo do intervalo. Lembrando que é sempre, por exemplo, para nós aqui, quais são as que vão vacinar? Nós estamos em 2020, são todas as ninhas nascidas em 2010, de janeiro de 2010, ok? Então, algumas precauções aí, não deve ser administrada em menores de 9 anos, intravascular e intradérmica, pacientes com quadro febril agudo e grave, isso praticamente para todas, né? Cuidado em crianças com transtornos de coagulação, problemas de coagulação. Não vai aplicar durante a gestação, devido que não foi avaliada a eficiência dela, né, pessoas vivendo com HIV, é preferível, né, avaliar essa situação aí, são coisas que devem ser avaliados. E por fim, se não me falha a memória, é isso mesmo, a antipneumococo é a vacina que deve ser administrada em zonas endêmicas, né, a antimeningococo, em zonas endêmicas, profilaxes em populações com maior risco. Ou seja, então a antimeningococo ela vai ser administrada em zonas endêmicas, né, como profilaxia, e aqui passa algumas recomendações, que se aplicará uma dose de 0,5 ml a partir dos 2 anos de idade em pessoas com, caso tenha o brote desse meningococo, seja do grupo C. E dos 6 meses, né, a partir dos 6 meses, se o brote é do grupo A. Então, de forma que, se a pessoa vive numa zona endêmica, né, profilaxia em populações de maior risco,
E um brote do grupo C a partir dos 2 anos e do grupo A partir dos 6 meses. Bom, pessoal, ufa, terminamos. Sei que ficou uma aulinha bem meia boca. É uma matéria que você não dá, né? A gente acaba que somente quem tem a prática e vive dentro dos postos de saúde, vacinando aí, consegue pegar bem. Quando você está lendo o manual, eu li o manual 2 vezes já, acaba que tem informações que confunde essa questão de buscar datas antigas e como a gente está seguindo 2017, então é um pouco confuso, mas eu acredito que vai dar para a gente, né, dar uma organizada melhor aí. Valeu, pessoal, então é isso e obrigado aí.